Olá, pessoal. Sou Flávia Lorenzetti. Esse é o EmpowerCast, o podcast onde a gente dá espaço para as pessoas contarem a história delas, trazer histórias que possam te inspirar, te motivar e te empoderar na vida para você tomar um passo diferente, para acelerar a sua carreira, para mudar de vida. Qualquer coisa que você queira aí, precisando de empoderamento. E se você ainda não segue o canal, ativa lá para receber as notificações. Toda terça-feira às 11 sai episódio novo para vocês no YouTube e no Spotify. E hoje eu tô aqui com uma convidada que foi admiração mesmo, gente. Admiração. Segui ela no Instagram, acompanhei o momento de mudança dela, a transição toda que foi feita ali. Eu vi, obviamente, via Instagram, transição ao vivo. Nada melhor do que ela mesma para se apresentar. Hoje eu tô aqui com Paula Narvaez, tá certo? Paula Narvaez. Narvaez. Corre, Paula. Quase ex-Corre Paula, tô pensando em mudar esse nome. Tá vendo? Obrigadíssima pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Espero que a gente consiga aí inspirar outras mulheres, né? É exatamente isso. Acho que você já inspira, você faz um movimento de mudança, que é justamente isso que eu vi. Eu vi acontecer ali de uma Paula que corria bastante, já estava saindo de uma mudança ali de publicitária, entrando numa carreira já mais de blog da corrida, né? O blog da corrida, a corrida faz parte do meu estilo de vida. E hoje, gente, é um assunto assim que eu amo de paixão, amo, que é bem-estar, saúde, olhar para a realidade da saúde da mulher. Eu falo que hoje eu trabalho com empoderamento nutricional para mulheres, porque o que eu consigo ver, assim, que quando uma mulher muda o que ela coloca dentro do corpo dela, é inevitável que tudo em volta comece a mudar também. Quando você retira da tua vida aquilo que te rouba a potência, você começa a retirar em outras áreas também, pessoas, situações. Então é muito incrível ver isso, por isso que eu nichei, eu quero muito trabalhar com mulher. E hoje eu só trabalho com nutrição para mulheres. Porque a gente às vezes nem enxerga que é sobre isso, né? Não. Tá ali naquela loucura, naquela... Você é engolida, a vida engole. A gente engole porcaria e a vida engole a gente. É. Mais ou menos por aí. E como é que foi sair? Como é que começou essa história de deixar a carreira ali de publicitária e ir para essa parte já da corrida? Como foi essa primeira transição? Na verdade, eu não posso nem dizer que eu tinha uma carreira como publicitária, né? Eu fiz algumas coisas, trabalhei alguns anos na revista O2, que era uma revista de corrida bem antiga, não existe mais, mas os corredores vão lembrar. Então, eu trabalhei alguns anos lá como produtora de moda. Trabalhei depois no marketing digital do Iguatemi, produzindo conteúdo, numa época em que a gente era tudo mato, então a produção de conteúdo era bem difícil. Eu fazia conteúdo para o site, redes sociais. E aí fui trabalhar com marketing esportivo. Em paralelo com tudo isso, eu sempre escrevi sobre corrida para mulheres, que eu comecei a escrever na O2, que foi também quando eu comecei a correr e viver muito ali o dia a dia de uma redação de revista, lançamento de tênis, de produto. Não tinha tênis de corrida para mulher. A gente usava as cores de homens. Sim. Então, eu vi uma evolução muito linda, assim, nesses quase, 20 anos, 15 anos. Então, eu escrevia, o meu editor falou, nossa, você escreve super bem, vamos fazer um blog de corrida para mulher. Então, eu comecei a escrever, eu tenho talvez um DNA de jornalismo, porque meu avô era jornalista, o Chuchu Narvaez, ele foi um dos primeiros lá na Globo, trabalhou na Atlântida Cinematográfica, então eu acredito muito que está no meu DNA esse lance de falar, de escrever. Então eu sempre tive blog em paralelo com todos os meus trabalhos, né? Eu trabalhei no marketing do Iguatemi, aí fui trabalhar em marketing esportivo, né? Numa agência atendendo o Nike, trabalhei numa agência de comunicação, no suporte, atendendo o Birkenstock. Então eu tive trabalhos legais, assim, mas eu nunca despontei, assim, eu nunca sentia que eu estava verdadeiramente fazendo algo que eu acreditava muito. E, em paralelo, o blog rolando, aí veio rede social, Instagram, as marcas sempre me chamaram para fazer as coisas, eventos, lançamentos. Então, eu era uma blogueira de corrida, numa época em que não existia muito coisas para mulheres e, enfim, não se falava de corrida para mulheres. E a corrida veio da onde na sua vida? Você sempre correu? Não, a corrida veio de quando eu comecei a trabalhar na O2. Eu corria e fazia atividade física, como todas as mulheres começam em algum momento, né? A gente faz ali quando é criança porque é divertido, é brincadeira. Aí você para um tempo e depois você volta para quê? Emagrecer. Óbvio. Então, eu malhava para emagrecer, fazer ginástica para emagrecer. Eu corria... Ginástica. Eu corria meio obrigada na esteira para emagrecer. Eu não sabia o que era corrida mesmo, corrida de rua, o tesão da corrida. E eu fui descobrir isso na redação da revista, porque eu comecei a fazer provas, eles também organizavam provas de corrida de rua, circuito das estações, e aí eu fui para a rua.
coloquei o meu corpo na rua. Aí eu entendi, gente, que correr é muito bom isso. E aí eu me envolvi completamente, me apaixonei pela corrida, minha primeira prova de 10K, me apaixonei e nunca mais parei, assim, e entendi o que era corrida. Então eu comecei oficialmente, acho que ali em 2007, na redação da revista. E aí veio maratona, meia maratona. Depois de muito tempo, eu vejo as pessoas que começam a correr hoje, vão fazer maratona no que vem, eu falo, gente, eu demorei 5 anos para fazer minha primeira maratona. Eu primeiro corri 10, aí fiquei boa nos 5, fui evoluindo nos 10, fui para meia maratona. Então, eu sempre tive uma evolução gradual, assim. No processo, né? Instintivamente eu estava respeitando um processo ali. Mas eu também acreditava que eu estava correndo para emagrecer. Eu não tenho como. Ainda tinha essa... Mas que loucura, porque essa coisa do correr para emagrecer, eu vejo até hoje. As pessoas falam, ai, começa a correr que você emagrece. Gente, eu não sei, eu acho que em algum lugar isso se perdeu. Porque tem um monte de gente que corre e não emagrece. É que a nutrição ensinou isso pra gente, né? Treina mais e come menos. E aí, algumas pessoas... Eu vi que isso não estava funcionando mais. Foi quando eu falei, gente, deve existir um outro caminho. Então, eu entendi que, assim, eu estava correndo 100 km por semana, treinando para maratona, e não estava emagrecendo. Por quê? Aí, em vez de achar que eu estava errada, tem alguma coisa errada com o meu corpo, eu comecei a questionar o que estava vindo de fora para mim. Mas, peraí, isso não está funcionando mais. Então, acho que as mulheres precisam questionar mais o que falam para elas como diretriz, né? Olha, faça isso. Sim. Não, pera, eu fiz durante anos, não tá mais funcionando. Você tocou num ponto que eu gosto. Porque, você sabe, eu pedalo loucamente. E aí eu falo para as pessoas que se fosse essa conta do quanto você consome, o quanto você gasta, já era para você me enxergar. De lado você não me veria. Você me veria de frente, de lado, como se fosse de lado, e de lado você não me veria. Porque assim, pedalar... Teve época de eu pedalar 700 quilômetros por semana. Nossa. Então você imagina, hoje eu fiz um pedal de 60 quilômetros, eu gastei 1.000 calorias. Pesado. Então assim, para mim, eu falo para as pessoas, não é bem essa conta. Não. Tem outras coisas nessa equação. As calorias, a gente não conta calorias. Elas podem até contar, mas esse negócio de ficar contando caloria, não é. A gente tem que entender que não é só a caloria que entra, a caloria que sai. O nosso corpo ele é muito mais complexo do que uma maquininha que você coloca um negocinho e ela te devolve outra. Não é assim, principalmente o organismo da mulher. O homem pode até ser que funcione ali em algum momento, né? O homem, o ciclo dele é de 24 horas. O nosso é uma orquestra muito mais complexa. Então, assim, principalmente para a mulher, essa historinha de caloria que entra, caloria que sai, não funciona. E quando foi essa sua virada que você percebeu que a corrida, poxa, legal, corri, fiz maratona, meia maratona, mas espera aí, isso aqui talvez não esteja me fazendo bem, e você resolveu mudar esse olhar? Porque acho que é legal você contar pra gente. Hoje, a Paula resolveu fazer uma nova faculdade, né? Se especializar justamente para trabalhar com esse nicho hoje. Então, como é que foi isso? Como está sendo esse processo para você, que você está no meio desse processo? Tô finalizando a faculdade. Então, eu trabalhei sempre, né, ali um pouco com marketing e tal, e depois que eu tive o meu segundo filho, veio a pandemia. Não, depois que eu tive o meu segundo filho, na verdade, foi a minha mudança nutricional. Eu comecei a questionar, peraí, tudo que eu fiz ali não estava dando certo. Eu engravidei já quase 10 quilos acima do que eu peso hoje, então já não estava legal. E eu estava treinando para a Maratona de Berlim, quando eu descobri que eu estava grávida. E aí, bom... Ou seja, já estava no consome menos, gasta mais. Já estava e não estava fechando minha conta. Eu estava correndo pesada, mas tudo bem. Aí eu engravidei, tive o meu filho, tive o parto normal que eu queria. Tudo começou, eu acho que foi na gravidez, quando eu fui buscar um parto mais natural, porque a minha primeira filha, eu tenho uma filha de 18 anos, a Maria Luísa. Eu fiz uma cesariana, não amamentei, fiz tudo que eu não deveria ter feito. Mas era o que eu tinha para fazer naquela idade também, eu era muito nova e já superei isso. E aí, com meu filho, eu quis fazer diferente, quis ter um parto normal, me esforcei para amamentar. Então, eu acho, hoje, olhando, que esse processo começou na gestação. Então, eu não mudei minha alimentação na gestação ainda, mas engordei pouco. Foi uma gestação bem saudável. E aí, depois que ele nasceu, eu tive a questão do puerpério. Eu falei, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, porque o que eu estava fazendo antes não estava fechando mais a minha conta. E eu quero amamentar esse menino. E ele começou a ter muita cólica. Eu falei, bom, eu vou ter que cortar alguma coisa da minha vida, porque tá refletindo nele. O que eu vou cortar? Isso sozinha, assim, louca, pensando. Vou cortar produto industrializado e ver o que acontece. Tudo isso que tem rótulo e eu não sei os nomes, não sei o que é,
vou comer comida. Intuitivo? Intuitivo. Falei, vou comer comida. Não sei o que é, não sei se é chocolate, se é feijão, se é brócolis, se é... Não sei, vou cortar industrializado. E comecei a comer só comida. E aí meu leite começou a bombar, ele parou de ter cólica, o meu corpo começou a secar. Sim. Meu corpo começou a mudar, assim. Então, meu filho tinha 4 meses, eu tava rasgada, com músculo, assim. Só E com eu fazia... alimentação. E fazendo musculação no chão de casa, com ele do meu lado. Eu falei, tem alguma coisa aí, o que eu tô fazendo? E aí eu fui conversar com um amigo meu, um grande amigo meu, Balu, o Danilo Balu. Eu sempre achei grande besteira o que ele falava sobre low carb. Imagina, meu, quem corre tem que comer carboidrato. Eu adoro a forma que ele aborda. É maravilhoso. Eu falo que eu sou ele de saia. É verdade. Ele foi meu grande mentor, né? Eu falei, Balu, eu tô fazendo low carb, não tô? Aí ele, tá. E aí a gente começou a se falar mais, eu me aproximei dele, pedi perdão, né? Olha, desculpa de eu ter te julgado, agora eu preciso que você me ensine. E aí eu voltei a correr nesse contexto low carb. Eu corri a primeira São Silvestre ali, meu filho tinha menos de 1 ano. Que legal, que rápido. Super rápido, fui super bem na São Silvestre. E aí, uns meses depois também, fui convidada pela empresa que eu voltei para o mercado de corrida, fui trabalhar na Norte Marketing, e aí fui para Floripa fazer um trabalho lá de entrega de kit, enfim, aquela festinha que tem antes. Eu falei, quer saber, eu tô aqui, tô bem, tô me sentindo bem, acho que eu vou correr a maratona. Mandei uma mensagem pro Vanderlei, que é o meu treinador, né? Eu falei, Vanderlei, você acha que eu tenho condição? Ele falou, tenho a menor dúvida, vai. Aí falei pro Balu, falei, Balu, será que eu vou? Ele, vai, meu, o que você tem a perder? Os dois me apoiaram, eu fui. Fiz 3h30 na maratona. Tipo assim, consegui índice pra Boston sem nem querer, sem ter treinado zero pra essa maratona. Aí eu falei, meu, esse negócio é o bicho. Primeiro, tem uma coisa leve, aqui. Tem alguma coisa aqui. Eu dei uma quebrada no final, porque o meu corpo não estava plenamente adaptado para uma distância tão longa em low carb, mas eu entendi ali que me acendeu uma luz. E aí, uns meses depois, a Nike me chamou para fazer a maratona de Chicago. Aí eu falei, Balu, vamos sério agora. Eu não vou voltar a comer carboidrato para correr, e você vai me ajudar a fazer essa prova. E aí a gente fez uma mentoria ali de alguns meses. Fiz 3h04 em Chicago. Uou! Tem passo! Super low carb. Aí falei, nossa. E fez bem? Super. Meu pace, olha, meus pacezinhos, eles são lindos, assim, uma... Constância total. Aí eu falei, gente, é isso que eu quero. Só que como é que eu ia fazer, né? E aí as pessoas, não, me ensina, como é que eu faço? Eu preciso aprender a fazer low carb. Eu não tinha muito o que fazer, né? Sei lá como é que faz. E aí eu tive o clique de, bom, eu vou ter que estudar. Eu quero trabalhar. É isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas a mudarem a vida delas, como eu mudei a minha, e vou estudar. E aí na pandemia eu comecei a fazer faculdade de nutrição. E tô quase acabando agora. Olha que demais, 4 anos. gente. Comecei tudo de novo. E aí, nesse meio do caminho também, trabalhei com a doutora Janaína Kanen, trabalhei em mentoria com a minha ex-sócia Maria Vitória, e aí nesse meio do caminho todo, estudando muito low carb, porque low carb na faculdade é uma dieta da moda. Sim. Eles nem falam, tipo assim, esquece isso aí que é da moda. E a gente vai falar sobre isso. E aí eu comecei a estudar, por fora, além da faculdade que eu preciso entregar ali, eu tenho que estudar muito por fora, porque, né, é o que tá acontecendo. E aí eu descobri que eu queria trabalhar com saúde da mulher. Olha que maravilha. Aí, tipo, tudo começou a fazer sentido. E não te deu medo de, assim, poxa, já tinha um trabalho, mudar de carreira agora nessa idade? Te pergunto isso porque muita gente, eu tenho até aluna de mentoria de mudança de carreira, e elas às vezes vêm com esse medo. Poxa, mas eu já tinha uma carreira, mudar agora, quase 40, quase 50, você acha que faz sentido mudar? Não te deu esse medinho? Deu, mas assim, eu também tive estrutura. Eu nunca tive uma carreira verdadeiramente onde eu me sentisse, nossa, eu tenho uma carreira, que legal, assim. E aí, eu sempre falo que a minha mudança partiu do lugar onde eu sabia que eu não queria mais estar. Eu não quero mais isso. Aí o meu marido, mas o que você vai fazer? Não sei, você vai ter que me segurar aí um tempo. A gente diminui o nosso custo de vida. Porque assim, eu também não conseguia guardar dinheiro, então Sim. Não é que eu me planejei para mudar de carreira. Foi meio no meio da pandemia ali também, tava todo mundo em casa. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei o que eu não vou fazer. E aí eu sempre falo também que a partir do momento que eu decidi isso, tudo começou a acontecer, assim. A faculdade abriu o curso para um formato híbrido, então eu não tenho condição de estudar todos os dias
presencialmente. Sim. Ainda mais para aprender coisas que eu já sei que não vai ser o que vai me tirar da faculdade e me fazer, enfim. Então, abri um formato híbrido, né, que era metade à distância, metade presencial. Os estágios agora estão 100% presencial, mas eu já sabia também que eu ia viver esse momento. Então, tudo foi acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que ir meio com medo mesmo, assim. Eu sempre falo também, eu tinha muito medo de depender de homem. Sim. Eu não quero depender de grana de marido, mas eu tenho marido e eu falei, olha, você vai me segurar uns meses até eu começar. Também é uma construção, né? É uma estrutura. Só que tudo começou a acontecer muito rápido, assim, uma coisa foi levando a outra, aí eu fiz um workshop de jejum com Balu, também me deu uma aliviada ali financeiramente, então eu sei que quando eu decidi o que eu não queria mais, tudo foi acontecendo. Às vezes a gente fica esperando muito um momento seguro, né, da coisa acontecer, e talvez esse momento seguro, ele não aconteça. Eu acho que se a gente ficar esperando o momento exato, não vai. Uhum. E olha que legal, isso é coisa pra papel e caneta, gente. É limite, ela sabe o que ela não queria. Aprender a falar não. Eu não quero estar nesse lugar. Esse lugar não me faz feliz. Esse lugar não me completa. Eu nunca fui feliz no corporativo, assim, eu sou uma pessoa bocuda. Eu não gosto de injustiça, eu sou questionadora. Então, assim, pra mim não fazia sentido, tipo, por exemplo, eu trabalhava na agência. A galera mais nova chegava 10, 10:30 da manhã e ia embora às 8 da noite. Pra mim nunca fez sentido isso, porque eu era uma pessoa da manhã. Eu acordava às 5 da manhã para treinar, às 8 eu estava pronta para ir pro trabalho. Só que aí eu chegava e ninguém tava. Só que o meu contrato era das 8 às 6, então eu tinha que brigar para fazer acontecer o que estava combinado. Isso sempre desagradou as chefias com as quais eu passei. E também pelo fato de eu ser uma mulher e eu ter um blog. Eu tinha uma relevância ali atrás. Eu sentia que também, infelizmente, isso incomodava outras mulheres. Tem um agravante também. Eu fui mãe solteira numa época em que não se falava sobre ser mãe solo. Hoje é bonito. Hoje a gente bate no peito. Na época que eu era mãe solteira... Era um problema. Era feio. Você tinha vergonha. Nenhuma empresa que eu trabalhei falou assim, Paula, vem cá. Quer uma grana, uma ajuda para você fazer um curso? Vai estudar, vamos crescer. Então, eu nunca tive, mesmo as chefes que eu tive mulheres, exceto a Renata Grabert, que foi a melhor chefe da minha vida, mulher, assim, uma mulher, inclusive, me acolheu depois que eu tive meu filho, eu falei, eu posso trabalhar 3 vezes por semana, você quer? Ela, quero. Então, exceto a Renata Grabert, que também tá mudando de carreira agora, mulher legal pra você trazer aqui. Opa! As outras era isso, assim, ai, pá, desculpa, primeiro que me chamavam de pá, desculpa, mas não vai dar mais. Então, assim, eu cansei de ser demitida. Eu cansei de estar em lugares onde eu não conseguia crescer, eu morria na praia. E de ter, infelizmente, assim, de ter mulheres me chefiando e que se incomodavam com a minha presença de alguma forma. Eu nunca quis incomodar ninguém. Então, eu não queria mais esse lugar. Mas você sabe que é um problema, né? Isso até hoje é um problema. A gente tem isso, uma competição que eu falo que é uma competição desnecessária. Ainda tem? Existe. Opa, tem muito... Tem sim um discurso da sororidade, de que vamos dar as mãos, vamos juntas, mas é muito difícil. É greenwash. Total. É isso aí. É muito difícil, assim. E eu vejo que, por exemplo, eu tenho uma funcionária minha hoje, que ela teve filho, então ela passou naquele período, ela foi demitida, já tinha o filho, aí estava ajudando o marido na empresa, não sei o quê, e eu já conheci ela, falei assim, você não quer uma oportunidade? É maravilhosa. Vem, vamos voltar para o mercado de trabalho? Eu vou te dar, ela trabalha presencial 3 dias na semana, e aí eu paguei curso para ela tentar fazer uma virada diária e assim por diante. Mas eu vejo que, assim, às vezes eu tenho confronto, obviamente, como a decisão é minha ali, eu sou a cadeira maior, eu decido, a decisão é minha. Então tá bom, mas que às vezes eu sou confrontada pelos meus outros diretores, de tipo assim, mas ela não vem todo dia. Gente, você não tem um filho de 4 anos em casa, de 3 anos mas a em mulher casa. dele tá cuidando, Entende? a funcionária tá cuidando. É isso. É uma coisa assim que eu vejo que as próprias pessoas no entorno, é muito difícil delas conseguirem ter essa percepção. E muito legal você, uma mulher que tem poder na sua mão, eu sempre falo, quem tem poder na mão tem uma responsabilidade. Então, assim, muito lindo isso, de você acolher outra mulher, de fazer essa mulher crescer. Então, eu senti falta disso. Eu tive a Renata, como eu falei, a Renata foi o que você tá sendo. Ela me deu uma oportunidade quando eu precisei. Mas não é o que acontecia, sabe? E era isso, assim, era tipo feio eu ter 25 anos e ter uma filha já. Tipo assim, você engravidou porque você quis. Primeira coisa que era isso, assim,
Você teve filho porque quis, quem mandou? Com 25 anos, inclusive, a gente tem toda a maturidade do mundo. pra ter esse Ninguém tipo de fala na sua decisão, cara, mas né? você percebe no olhar das pessoas. Tipo, teve filho porque quis. Não, a gente acha que assim, o processo é nosso, a responsabilidade é nossa, Com beleza. certeza. Dá pra entender que a responsabilidade é nossa, mas tem aí um papel, acho que não é nem de solidariedade, mas de empatia. É empatia mesmo, de você olhar e falar, poxa, é um ser humano, sabe? Acho que falta muito isso. O que eu sinto falta é dessa empatia. Tanto de mulher, por isso que eu acho que acontece ainda. Acontece ainda hoje isso. Acontece, né? E foi muito legal que você pegou isso e transmutou pra um outro lugar. Peguei. Tipo assim, Eu fui mandada embora voltando de licença maternidade, né? Eu trabalhava na agência, voltei com 4 meses, nem me dei férias. Meu, deu 4 meses, eu voltei lá, linda, tipo, mega produtiva, voltava pra casa, porque eu morava perto, amamentava o menino, voltava pro trabalho, plá. Entreguei um evento milionário de corrida, assim, e aí assim que o evento foi entregue, eu fui mandada embora. gente. Tipo assim, nem penso assim, meu, deixa a menina com plano de saúde, pelo menos, mas assim, eu tinha meu acabou de marido dar que ia me certo. dar uma retaguarda ali, mas não importa. Então, meu filho tinha É porque eu acho que as 6 meses. empresas não olham para o papel. E isso até eu acho que a empresa tem que parar para pensar também. Eu falo muito que o trabalho, ele não é antigamente aquela coisa. No trabalho você tem que se portar assim. Em casa você pode ser quem você é. E o trabalho ele não é uma outra caixa da sua vida. Ele é parte de um todo. Então é a mesma pessoa, tanto que não faz sentido você representar um papel. No trabalho você ser uma coisa, aí você tá com seus amigos, você é outra, aí você vai numa outra reunião, você é outra. Tanto que eu falo, a empresa hoje, ela me contrata porque eu sou isso aqui. Uhum. Eu sou isso aqui, eu tenho meu podcast, você vai lá, você vê minha cara no meu Instagram, eu saio de manhã para pedalar, eu vou te entregar o resultado. Se é o resultado que você quer, eu vou te entregar o resultado, porque eu me comprometo com o resultado. Agora, para representar um papel, não quero de jeito nenhum. E eu vejo que muito vem disso, de representar, você ficar ali. Você tem que representar o papel. Você tem que representar o papel da pessoa que tá numa coisa ali, que faz aquela cadeira. E não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Por isso que você não conseguiu ficar também. Não faz. E eu até que eu representava bem dentro do meu possível, assim, mas era isso. Eu não queria ter o estilo de vida daquelas pessoas. Eu sempre gostei de correr, de fazer meu esporte, de escrever. Então, para mim não fazia sentido, é isso, deixar de ser quem eu era para caber dentro das caixas que queriam que eu coubesse. Então, E esse é o problema que eu estava falando das empresas não olharem, das corporações não olharem para isso. não. Porque a partir do momento que eu alimento quem você é e a sua vida, você vai criar uma empatia maior com a minha empresa, você vai querer me dar mais. Porque a empresa está virando parte sua também, porque você está ali. Então, essa coisa de representar o papel, eu não quero. Como empresa, eu não quero esse papel sendo representado. Sim. Entende? Eu quero, assim, que a pessoa entenda que também é uma parte dele. E é isso que as pessoas precisam entender. Uma mãe acabou de ter um filho. Não é descartável. Não é. Senão, daqui a pouco a gente não tem... Eu não tenho hoje essa vontade de ter filho. Eu tenho um enteado, mas não tenho vontade de ter o meu filho. Eu tenho meu foco de carreira, eu tenho outras coisas. Acho que eu não abriria a mão de alguns momentos hoje. Pode soar como egoísmo, mas acho que é muito mais eu saber o que eu quero dar conta e o que eu não quero dar conta. Sim. Acho que é muito mais desse pedaço. Mas eu respeito muito quem quer. E a gente tem que abrir essa porta para ajudar essas pessoas. Porque se a gente não fizer isso, aí a gente é um discurso, eu acho que até é muito louco, é uma dicotomia, porque a gente quer mais espaço para as mulheres, mas ao mesmo tempo, como é que a gente dá esse espaço para essas mulheres? É que é isso, o espaço que eles querem pra gente é o espaço que eles delimitam. Saiu disso, extrapolou disso, não, volta. Porque é muita loucura você falar que você quer dar espaço, mas uma mulher volta de uma licença maternidade e você manda ela embora. Meu filho você acabou minha estabilidade, né? Até logo, tchau. E aí isso foi isso é engraçado. muito comum acontecer. Eu atendi a conta de uma empresa de uma marca esportiva, né? O que foi muito engraçado, porque aí eu fui mandando embora. E alguns meses depois eles me chamaram para fazer parte do projeto feminino Aí eu até falei, vou pensar. Aí meu chefe na época falou, você vai aceitar, né? Eu falei, não sei se eu vou aceitar. Ele, não, aceita, para, tá. Aí eu acabei... Mas foi isso, assim, aí depois me chamaram, por quê? Porque o que eu tenho como essência, no final, também agregava para a marca. Porque ali, show me the money. Então, não iam colocar uma pessoa porque eu sou legal. Então, ali também foi muito uma virada para mim, para eu começar a confiar mais em mim. A síndrome da impostora, porque eu sempre me achei péssimo, assim, gente, eu sou mandada embora dos lugares, eu não consigo evoluir profissionalmente, tipo, eu devo ser muito ruim. Então começaram a acontecer coisas ali que eu falei, pera,
talvez eu não seja isso que eu tô imaginando. E aí você vai crescendo dentro disso. Então, mais um lembrete. Porque as pessoas às vezes ficam nessa. Eu não dou certo, eu não tô aí pro mundo. Cara, às vezes você só precisa descobrir aquilo que você quer fazer. e descobri que o mundo aqui não tá certo. É. Quando eu descobri que o mundo Não tem aqui certo tá e errado, né? Não tem, o certo pra mim. Eu descobri isso. que muitas coisas no mundo que todo mundo tem como status quo, pra mim não são certas. Então, realmente, eu não vou me encaixar no mundo corporativo. Como é que eu vou viver fora dele? Não sei, mas eu vou dar meu jeito. E dei. Você tomou coragem pra ver a sua verdade. Tomei coragem. Tive, claro, muita ajuda da minha mãe, do meu marido, que estavam comigo, que me apoiaram. E das pessoas que acreditaram no meu trabalho, das minhas clientes. Então, foi rolando, sabe? Mas isso também é importante, porque a gente às vezes não presta atenção também no ambiente que a gente tem em volta. Porque você teve o apoio do seu marido, da sua mãe, teve um ambiente também que te propiciou isso. E acho que humildade também precisa ter para falar para as pessoas. Tipo, e assim, eu trabalhei por R$200 já. Vem fazer meu Instagram, mas eu vou te pagar R$200. Tá bom, tô indo. Vou. E aí você vai crescendo. Então, às vezes, a gente tem que também dar um downgrade para dar aquele salto. Certeza. A minha carreira aconteceu isso. Onde eu mais cresci na vida foi quando eu aceitei ganhar menos. Eu dei 5 passos para trás. Foram 5 passos. Era dinheiro mesmo, sabe? Foi a primeira empresa que eu virei presidente. Maravilhoso. Eu dei 5 passos para trás. Eu falei assim, eu vou aceitar porque eu vi uma oportunidade. Falei, pô, a empresa é legal, não sei o quê. Mas foi isso, é o downgrade. É aceitar que tá tudo bem. Porque nada caminha com a gente, né? Acho que as posições que a gente atinge, às vezes até não a estabilidade financeira, mas o patamar financeiro que a gente atinge, às vezes dá para soar até como se ele fosse emprestado. Uma hora a gente... Pode ser que ele não esteja mais aí, que ele não é seu. Uma hora pode ser que ele vai embora. E quanto mais você consegue enxergar que talvez você não precise dele, melhor, porque você se liberta. Então, hoje eu vejo assim, eu ganho muito mais do que eu ganhava trabalhando no corporativo. Mas eu também nem precisaria de tanto. Assim, não que eu esteja, nossa, ganhando rios e milionária, mas você começa também a reconfigurar a sua necessidade. Como diz meu amigo Ricardo Rich, o basal. Como é que está seu basal? Você reconfigura isso também. Então, de repente, eu ganhar menos, o meu custo metabólico aqui tá bom, que eu tô saudável, eu consigo manter meu estilo de vida feliz e legal, ganhando um pouco menos. E aí você vai crescer. Você nem vê, você vai crescendo. Porque você tá mais feliz, mais saudável, trabalhando com mais tesão. E as coisas vão acontecendo, financeiramente, inclusive. É porque tem um preço. É o que você falou, tem um custo metabólico muito alto. Tem. E eu trabalho hoje com saúde da mulher por isso, assim. Gente, beleza, a gente está conquistando o mundo, mas a gente precisa entender o custo metabólico disso e o quanto a gente quer pagar. Quer pagar? Beleza. Eu acho que a gente tem que estar ciente. Eu acho que a maioria não está ciente. Então, assim, tô ciente e vou pagar a conta e risco, beleza? E dá para pagar isso no curto prazo e recuperar no longo? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que quanto mais a gente conseguir encaixar, fazer essa continha fechar, melhor vai ser mais para frente, né? O que eu tô vendo agora tá falando muito sobre menopausa e eu estudo muito esse assunto. O que eu vejo? As mulheres estão envelhecendo mal porque a conta desses anos aí, sobrecarregando, tentando se encaixar onde não cabe, ela chega na hora que você precisa de paz, que é na menopausa, que seus ovários falam, gata, tchau, entrega para as adrenais. Só que as adrenais já estão, cansou, porque ela estressou a vida inteira. Com corrida, com excesso de trabalho, com tentar se encaixar onde você não encaixa, com dinheiro, com um basal alto. Então, assim... Ou enfiar remédio pra dentro pra emagrecer. Enfiar remédio, contar caloria, não dormir, ter, enfim, episódios aí de se encher de comida e depois ficar mal. E vomitar. Então, assim, e coisa que a maioria das mulheres passou, né? Então, a gente foi criada para contar calorias e ter medo e querer estar linda. E o custo metabólico de tudo isso, somado ao espaço no mercado de trabalho que a gente quis conquistar, custou muito caro. Então, assim, com até 20 e poucos, a natureza cuida. Com 30, a gente deveria começar a pensar. Peraí, gata, vamos repensar algumas rotas aqui, porque... Eu falo isso, que até os 30, se eu ficasse uma noite sem jantar, eu acordava seca, magra e linda. E se eu ficasse 3 dias sem dormir, eu tava bem. Eu dormi uma noite e tava bem. Passou os 30, gente, você cada acorda vez... com chikungunya. Isso dói tudo. Não, eu bebo uma taça de vinho à noite, de manhã eu tô meio estragada. Dengue, assim. Estragada, porque o seu corpo não tolera mais. E eu sempre falo, e as pessoas que falam, não, mas eu sempre fui assim, tá ótimo, acostumei a dormir pouco. Não, o seu corpo se adaptou. Só que o custo metabólico da adaptação é alto.
E ele vai chegar em algum momento. Pode não ter chegado ainda, mas vai chegar. Seu corpo está se adaptando em detrimento de nutrientes, de outros processos de reparo. Então, assim, a gente precisa entender, tá ciente? Beleza, assinei esse contrato, eu vou pagar o que for preciso. Porque para algum lugar tá indo, né? Você está financiando tua saúde, beleza. E é uma coisa que a gente não percebe. Eu acho que a maioria das pessoas não percebe. Não é ensinada. Não percebe. Não é ensinada. Na verdade, a gente é ensinado a outra coisa, né? Eu acho que a gente é ensinado a prestar atenção em outras coisas que não fazem tanto sentido. Como a gente é ensinado a comer o carboidrato, faz o seu lanchinho fit às 3 horas depois que você almoçou, você faz o seu lanchinho fit do pacotinho e aí você vai ficar magra. Quantas vezes eu não fui no nutricionista e recebi um cardápio de 6 refeições ao dia e parte dessas 6 refeições, o que eu era ensinada era o quê? Produto industrializado. Produto industrializado, carboidrato. Come o seu atum da latinha com a sua bisnaguinha, o seu pão de forma integral. Isso me dá até arrepio de ouvir. Pão de forma integral, sabe? Como é que é isso para você na faculdade de nutrição? A faculdade de nutrição, ela tem uma parte ali básica boa de metabolismo e tal, mas chega na nutrição e dietética, eu vejo que eles pararam numa época em que as pessoas tinham um problema de fome ainda, né? De subnutrição. E a gente não tem mais isso. E também eu acho que a nutrição tradicional, ela não entende o nosso organismo. À luz da evolução, como é que era? A gente comia tanto antigamente? Como era? Então, precisa entender a parte evolutiva. O nosso organismo, ele é o que ele é hoje, que foi fruto de milhões de anos de adaptação e de evolução. Como é que a gente evoluiu? Qual foi esse contexto? Foi comendo comida, foi... Beleza, então tudo que foge foi jejuando, né? Porque a gente não tinha comida o tempo inteiro disponível. Então, as coisas começaram a mudar e eu acho que falta um pouco para a nutrição. A nutrição funcional, ela já faz isso, que é olhar o organismo como um todo e também à luz da evolução. Então, eu acho que para a nutrição tradicional falta um pouco disso. Eles pararam numa época em que a gente passava fome. Hoje a gente tem um problema oposto. Sim. E as diretrizes precisam ser revistas. E, na verdade, isso já está acontecendo. É que é muito difícil uma ciência admitir que errou. Eles não vão admitir e reescrever toda essa história, mas se você for ver ali, na American Diabetes Association, já tem o guia de low carb, que é mostrado ali como uma das melhores dietas para quem tem diabetes, só que é um guia pago. Então, não é um guia que está no mainstream. Disponível. Não, mas ele está ali, escondidinho, assim. Então, eu acho que já tá aparecendo, porque o próprio paciente já está também questionando. Eu quero aprender mais sobre, me explica aí meu corpo. O paciente já vai para o nutricionista questionando. Então, a nutricionista que não souber das outras opções, eu nem acho que low carb é para todo mundo, mas é uma opção que todo mundo pode conhecer. Pode tentar. Então, eu acho que é questão de tempo para as coisas começarem a mudar. Porque o próprio paciente, eu não vou mais, a nutri que vai me mandar comer de 3 em 3 horas, bisnaguinha com cottage, quero outra. É isso. Para mim não funciona mais. Não é o que eu quero. Então, e eu acredito no poder das pessoas. As pessoas sabem comer. A gente não precisa de guru. E volta no Nutri, e vai no Nutri. Não, você volta pontualmente. Tô com uma gastura aqui, o que é? Como tá a sua vida? E não é só de alimentação. Então, quando eu falo de nutrição, eu não falo só disso. A nutrição é só uma pontinha pra gente sair desse ciclo vicioso. Sim. Depois a gente vai falar de sono, a gente vai falar de estresse, a gente vai falar de quanto você se cobra. Esse corpo que você tá querendo ter aí, ele existe? Ele é compatível com a tua saúde? Ele existe? Então, são várias coisas que tem que se conversar, né? Nessa nova nutrição. E você tocou num ponto legal. E uma coisa que, assim, que eu acho um trabalho maravilhoso e lindo que você está fazendo. Jejum. O jejum, ele apareceu, o tal do jejum intermitente apareceu. E aí começou todo mundo à torta e à direita. Ele não apareceu, né? Porque ele sempre existiu, essa é a verdade. Mas ele apareceu como ferramenta de quê? De emagrecimento. Então, ele virou, nossa, que maravilha. Vamos fazer o jejum na ferramenta de emagrecimento. E eu vejo muita mulher se matando fazendo isso. E eu vou te falar, me coloco nessa conta também. Já fiz isso. Até um dia que eu assisti o seu conteúdo sobre jejum para mulher. Obrigada. Não. Maravilhoso você entender. E aí tem um porquê, né, gente? A gente menstrua, tem um porquê a gente menstruar. Existe um ciclo. Esse ciclo precisa ser respeitado. Conta mais um pouco pra gente como é que você chegou nesse ponto e o que realmente faz parte ali, porque a gente tem várias fases e eu vejo você fazendo um trabalho super legal de, nessa fase você come um pouco mais de carboidrato, porque seu corpo quer, porque não sei o quê, que é justamente entender a saúde da mulher.
A gente não é ensinada, nem quando menstrua, nem quando na fase reprodutiva e nem quando para de menstruar. Ninguém ensina. O que é melhor fazer em cada fase? Porque não é a mesma coisa. Então, a gente tem que hackear, eu falo, né? Hackear o nosso sistema aqui e entender o que eu posso fazer de melhor aqui neste momento, que não necessariamente é o que eu vou fazer amanhã. Então, as coisas, elas vão mudando, né? O jejum, ele entrou na minha vida de uma maneira muito natural, porque quando você começa a comer muita comida de verdade, a fome some. E eu falo para as minhas clientes, cuidado, porque a ausência de fome, ela é muito sedutora. E a gente pular a refeição deliberadamente não é legal. O jejum bem feito, ele não significa pular a refeição a Deus dará. Então, comer comida de verdade, o seu corpo vai começar a ter uma ausência de fome ali, você pula uma refeição, mas a janela de alimentação é mais importante do que o jejum, porque é ela que dá sustentação para esse período sem comida e sem estrago. E aí a gente entra na questão do ciclo menstrual também. Quais são os melhores períodos? O que acontece em cada momento? Quando o estrogênio sobe, quando a progesterona sobe? O que eu posso fazer para ajudar ou pelo menos não insultar esses hormônios, né? Então o jejum entra numa ferramenta ali em alguns momentos do ciclo, mas ele não é uma ferramenta de compensar excesso de calorias, porque o nosso corpo não é uma máquina de entra e sai, só calorias. O jejum tem um impacto metabólico, assim como uma alimentação ruim tem um impacto metabólico. Então, fazer o jejum num contexto alimentar ruim é horrível, é tiro no pé. Então, quando eu escuto assim, o jejum dá compulsão. Não, o que dá compulsão são duas coisas. Você está comendo mal, você está dando picos de glicemia deliberadamente no seu corpo e você não está nutrindo. Então, eu vejo muitas clientes minhas que, eu tenho compulsão. Tá, vamos entender se não é seu corpo gritando por nutriente, porque também tem a questão da gente ter sido ensinado a comer pouca proteína. Aí eu ia chegar. Vamos comer um pouquinho, só do tamanho da palma da mão. Eu como 300 gramas de proteína por refeição. Não... Mulher com prato cheio era feio. É feio. É feio. Imagina, você vai na churrascaria, eles não colocam a picanha com a gordura para você. Não. Tem esse estigma da mulher ter que comer pouquinho ali. Então, assim, quando você entende que não é sobre calorias e você começa a entender o papel da proteína na nossa constituição, tudo começa a se encaixar. A saciedade vem, o bem-estar no jejum vem. Hoje eu estou de jejum de 24 horas. Eu jantei ontem, eu vou só jantar. Por quê? Porque o jejum, eu sei que neste momento que eu estou perto da ovulação, ele vai me trazer uma clareza mental. Eu estou num momento de subida de estrogênio. Então, eu sei que o jejum agora, ele dá um up no estrogênio. Diferente do ovulei, começa o momento da progesterona brilhar. A progesterona não gosta de muito jejum, então eu não faço 24 horas aqui. Eu faço só aqui nessa primeira metade do ciclo. Que legal. E tem outro problema. Os estudos sobre nutrição não são feitos com a mulher. O padrão é o homem. Sim. A gente é sempre desvio. E a gente é muito diferente. A gente é muito diferente. As nossas necessidades, a nossa orquestra hormonal é diferente. Então, o homem secreta testosterona todo dia. A gente tem um grande pico, uma vez por mês, que é na ovulação, quando todos os hormônios ali se encontram. Quando todos os astros se alinham. Ovulou é para você ganhar o mundo. É para você fechar contratos. Ovulação é o avião, você vira o avião. E depois a gente vai caindo, a imunidade cai para aceitar um corpo estranho, né, que é o espermatozoide. Então, a gente tem uma poesia no nosso ciclo menstrual que se a gente conseguir entender a linguagem que ela está falando, você voa. Olha que demais isso. E o oposto também. Eu também fiz muito jejum. Deliberadamente, eu vou fazer. E me prejudicou. Então, a gente vai aprendendo. O que eu vejo é muita mulher fazer exatamente isso que você falou, é a conta. Eu saí com meu namorado, meu marido ontem, comi 5 pizzas. Amanhã eu vou jejuar. Amanhã eu vou jejuar. Vou fazer um jejum de 36 horas, achando que a conta da pizza... Não vai fechar. Não vai fechar, você vai perturbar o seu cortisol, a hora que você quebrar esse jejum, você vai querer comer o reboco da parede. Eu sempre falo, quando as minhas clientes, abri a sessão, jaquei, tá tudo bem. Refeição seguinte, volta para comida, vamos estabilizar essa glicemia, depois você volta para o jejum. Jejum com glicemia alta é um tiro no pé. A hora que você quebrar, é o estrago. Sai comendo tudo. Tudo. É desesperador, parece que... E é fisiológico. Passa. Seu corpo entende que você está num perigo ali. A fome não passa. Não. Pelo amor de Deus. Esse momento eu nunca vivi, mas eu acho que eu já vivi momentos assim, justamente com essa coisa do você tem que comer pouco. O prato da mulher é pequeno. Então, às vezes eu acho até que o corpo ele começa a gritar por mais, porque justamente isso, você tá comendo nada. 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 Você não tá comendo para sobreviver.
Você não está atendendo o seu basal ali, né? A gente não precisa ficar contando caloria nem proteína, mas assim, uma conta mais ou menos, são 30 gramas de proteína por refeição. Se você vê um ovo, tem 5, 6 gramas. A gente tem que comer muita proteína, a gente tem que comer gordura. Outra questão, a mulher foi ensinada a ter medo da gordura, low fat, a indústria alimentícia, produto zero açúcar. Aí é feito com um monte de ingrediente que vai subir o açúcar no sangue, mesmo que não tenha o açúcar adicionado ali. Eu quero morrer com o maltitol. Sem produto, sem açúcar. O maltitol tem quase o mesmo impacto glicêmico do açúcar. Eu quero morrer. Eu chego na casa da minha mãe, eu sou a leitora de rótulos. Chego na casa da minha mãe, eu vou abrindo, porque ela compra. É o fit, é o sem açúcar, é o sem glúten, caro. é o sem não sei o que. É caro. E é uma porcaria. É uma porcaria. Falo, tem maltitol. E às vezes eu vejo que, assim, você vê o quanto as pessoas são desinformadas, que em muito lugar que eu vou, sorvete sem açúcar. Aí eu pergunto, mas é adoçado com o quê? Maltitol. Você vê que a própria pessoa, tipo, ela nem sabe o que é aquilo que ela nem tá falando. Ela tá informando o cliente, ela nem sabe o que é aquilo. Ela tá vendendo. E pra mim é um veneno. Diabético ficar comendo maltitol, e lógico que eu não tenho esse conhecimento, mas pra mim deve fazer tão mal quanto. Produtos para diabéticos são um grande equívoco. Então, é só comer e medir a glicemia, é simples assim. Uma vez eu fiz no meu Instagram um negócio, falei, gente, esse chocolate aqui tá falando que é fitness, eu vou comer e vou medir a glicemia, foi lá em cima. Isso que eu tenho flexibilidade metabólica bombando. Imagina um diabético come um produto desse, sabe? É por isso que acontecem essas coisas. A gente está indo para o extremo, claro, que é uma pessoa que tem um DM2, que é uma intolerância ao carboidrato. Aí essa pessoa, come aí toma um remédio para baixar a glicemia. Essa glicemia vai para onde, gente? Alguma hora essa bomba vai estourar e a pessoa fica cega, tem que amputar o pé. Assim que acontecem os extremos. Mas numa resistência à insulina, vivendo à base desses produtos, já está a grande maioria vivendo. As mulheres que entram na menopausa já com anos acumulados de resistência à insulina, elas vão sofrer. E você pode fazer a reposição hormonal que você quiser. Se você não consertar essa resistência, não vai funcionar. Inclusive, pode até te fazer pior ainda. E você acha que a internet piorou muito isso? Eu acho... O desejo de ser magra, o desejo de... às vezes seguir a blogueira que aparece no prato dela com uma mãozinha de proteína, duas batatas, ela tem um corpo perfeito, mas ninguém nem sabe os custos daquilo por trás. Eu acho, e por isso também que eu dei uma bodeada e entendi que eu não queria mais aquilo, fazer parte desse rolê, mas eu acho que está melhorando também. Então, eu vejo uma comunidade de mulheres aí muito afim de aprender sobre a própria saúde mesmo, e eu fico até meio pena, assim, dessas meninas que ainda estão nessas de mostrar corpo, mostrar pratinho e falar de dietas, porque, assim, a natureza vai parar de cuidar de você uma hora. E a gente veio de uma geração de um exército aí, acho que um exército de garotas jovens que estavam tentando buscar aquele ideal e que sofreram vários outros, não digo nem só o corpo, mas assim, psicológico mesmo. O Mito da Beleza, né? Que é um livro que todo mundo deveria ler, maravilhoso. Ela fala muito sobre isso. A gente vai sendo doutrinada no silêncio também. Subliminar ali, uma mensagem aqui, outra ali. Agora não, agora é na cara mesmo, no Instagram. Então, eu sempre falo, para que você vai se expor? Eu não me exponho mais a conteúdos que... E assim, eu sou humana, eu olho uma menina ali, eu falo, queria. Aí eu falo, para de ser louca. Então, a gente tem que fazer esse exercício também de... Uma vez, eu tinha uma conhecida minha, que isso faz tempo, não é de hoje, para você ver como não é de hoje, mas eu ouvi a mesma coisa esses dias. E ainda era Fórmula Academia no Eldorado. Nossa, já fiz. Antes de ser Bodytech, né? Antes de ser Bodytech. Ela virou pra mim e ela fez assim, pra ir nessa academia, eu preciso emagrecer primeiro. Olha isso, eu preciso emagrecer para entrar na academia, porque senão eu vou me destoar das pessoas que treinam lá, porque todo mundo que treina lá é magro, é lindo. É muito triste. E eu ouvi isso esse outro dia. Não, isso aí é academia para quem já é magro. Eu falei, oi? Não existe isso, não existe. Primeiro que a academia não é sobre emagrecer, eu concordo contigo, acho que tanto que todo mundo fala, eu amo musculação. Eu amo. Eu gosto, eu tenho prazer de fazer musculação. Eu também. Eu tenho o braço lindo. Que são desde os 15 anos de idade. Muito obrigada. Tem um bracinho ali, ó. Desde os 15 anos, porque eu sempre gostei. E aí, é isso. Mas mesmo assim, a mulher olha e fala assim, nossa, mas é forte. E às vezes você vai em reunião, às vezes você vai, nossa, mas... Você é mais forte pessoalmente. Você não tá forte? Nossa, mas você não acha que é muito forte? Você não acha que é muito?
muito volume. Gente, não quero saber. Com 60 anos eu vou amarrar meu sapato, com 70 eu vou no banheiro sozinha. Meu pensamento é muito esse. É muito esse, mas não é o pensamento das pessoas. Assim como a pessoa acha que ela tem que emagrecer pra ir na academia, ela também acha que ela fazer muita musculação e ela ficar com esse braço, esse braço é feio. Vai que ele vai sair gordo na foto no Instagram. Porque a gente foi ensinado também. Você olha ali o pessoal do bodybuilding, aí a gente também tinha aquela doutrinação das revistas Capricho, que você via as meninas muito magra modelo, ou alguém muito forte. A gente não... Era sempre um sentimento de inadequação. Eu também sempre me senti inadequada por ser mais forte do que... E só que eu sempre gostei. E eu também já me senti mal, assim, acho que eu não vou, né? Vou dar uma secada para ir nesse evento, que eu ia em muito evento de lançamento de tênis, vou dar uma secada para sair bem na foto. Tá vendo? E hoje em dia eu faço muito o exercício de, para com isso. Porque e vem na mente, né? A impostora tá dentro da gente. E vai continuar vindo, é o tempo inteiro. É o que eu falo, a diferença é como a gente recebe essa pancada, porque ela vai continuar vindo. A gente vai continuar consumindo algumas coisas online, mas o quanto mais você conseguir se empoderar, entender e respeitar o seu corpo, mais o resultado vem e você vai se blindando disso tudo. Então... Eu vi uma palestra uma vez da professora Luciana Galvão e ela falava sobre isso da resistência. Que essa voz que a gente escuta, que é nada mais era que a nossa impostora. Que a resistência ela vai vir o tempo todo. E você tem que lidar com ela. Quando você escuta aquela coisa da resistência, você tem que ir e falar, não é assim. E isso, acho que é muito legal, não só na nutrição, mas assim, até por carreira mesmo, por você ter coragem de fazer isso. Você falou muitos nãos. No que você fez, você falou muitos nãos. Não, peraí, eu não quero estar nesse lugar, eu não quero mais correr, eu não quero essa loucura de ficar baixando pace, de fazer recorde de maratona no ano. Eu já vi mulher que faz muitas maratonas no ano. Sim. Gente, não deve ser saudável isso. Não é. A maratona, assim... E é o que eu estava te falando aqui antes, é uma conversa que as corredoras não querem ter e eu também não vou falar para quem não quer ouvir. As minhas clientes escutam e abraçam e colhem resultados. Assim, a corrida de longa distância, ela tem um custo metabólico alto, ponto. Se você é nova, a conta fecha ali. De repente, ela até fecha. Embora a gente esteja vendo aí muitas meninas que param de menstruar, às vezes a parada da menstruação ela é até celebrada pelos treinadores, né? Porque significa que essa menina tá muito magra e ela vai correr muito bem. Então, Você tá brincando? Não, seríssimo. Tem meninas que fazem questão de parar de menstruar. Então, assim, quando você é jovem, essa conta vai fechar. E aí você começa a fazer 30, 35, o custo metabólico da corrida de longa distância. Por quê? Porque quando a gente está correndo, a gente precisa entender o nosso corpo à luz da evolução. À luz da evolução, você está correndo, é sobrevivência, luta e fuga. A gente tem 2 modos, né? Fight and flight, rest and digest. Então, quando você está correndo, você está no fight and flight. Para tudo, vamos secretar cortisol, corre que senão vai morrer. Então, assim, o cortisol cronicamente alto, ele vai detonando o nosso organismo. E é o que eu falei, principalmente para a mulher, né? Quando a gente entra na menopausa e os nossos ovários param de produzir os hormônios, ele passa o bastão para as adrenais. Só que se essa mulher passou a vida desgastando essa adrenal com a vida, né? O gasto ali da vida, mais a corrida de longa distância, na hora que ela precisar dessas adrenais, não vai funcionar. Então, assim, a gente precisa repensar. E outra, a gente perde o músculo mais rapidamente, depois de uma certa idade. A nossa síntese proteica, ela é menor. A taxa metabólica, ela também é em detrimento de mais nutrientes. Então, assim, a gente tem um custo que vai aumentando. Envelhecer é isso. A gente vai envelhecer e vai morrer. Todo mundo sabe que as funções diminuem. Então, não adianta achar que essa corrida louca de longa distância não vai ter um custo. Ela vai ter. Eu sei que é triste, eu também demorei e ainda estou no processo de aceitar isso. Talvez eu faça uma maratona, sei lá, a cada 3 anos. Talvez eu não faça mais, porque eu estou aprendendo a ser feliz em outras coisas também. E eu nem acho que todo mundo parei, ou... Enfim, também não é uma conversa que eu acho que dá para ter com todo mundo, assim, mas a gente tem que estar ciente, né, dos custos. Sim. Quando você vai comprar um carro, você está ciente de quanto você vai gastar ali. Então, quando você tem 40 anos e você vai se propor a correr uma maratona, você tem que saber daquele custo e fazer o que for necessário para amenizar aquilo. É uma suplementação adequada, é uma alimentação. As corredoras que vêm para mim, e elas são mais velhas, me ajuda, mas você está ciente. Estou ciente, vou fazer a suplementação, não vou pular a refeição. Tipo assim, eu vou fazer o que for preciso para amenizar esse custo. Sim. Então, elas estão cientes. Eu acho que a gente tem que saber o custo. E como é que funciona? Conta pra gente como é que funciona esse seu trabalho. As mulheres chegam pra você tem
É de longo prazo? É curto? É uma consulta? Como é eu que fico funciona o um mês. trabalho que você faz hoje com as mulheres? Na verdade é isso que eu te falei, eu não acredito que ninguém precise de guru para comer, as pessoas sabem comer. O que eu faço é ajudar essa mulher a retirar da vida dela aquilo que rouba o discernimento dela, que é o quê? Produto industrializado e carboidrato refinado. Tipo assim, para de comer isso, me dá uma semana só, me dá essa oportunidade que você vai ver sua vida mudando. Consegue? Com uma semana ela já muda. A mulher Mas elas desincha. entendem? Entendem, porque Que ela quer, né? tem um processo, assim, ela assiste um vídeo bem extenso que eu explico todas as bases metabólicas, eu explico o impacto de cada macro, eu explico o problema dos industrializados, o que um emulsificante faz no seu corpo, o que um corante faz, o que é uma resistência à insulina. Então, ela entende aquilo que só o médico deveria entender, que a gente não é ensinada, né? Então, ela entende aquela base. Aí ela fala, tá bom, o que a gente faz agora? E aí a gente fica um mês juntas, mas com uma semana ela já começa a sentir o corpo desinchar, a roupa ficar mais larguinha, o sono melhorar, libido voltar. E aí a gente engata, assim. As minhas histórias são todas de sucesso no final. E aí elas ficam geralmente um mês. Elas ficam só um mês. Só um Algumas mês. depois voltam, descompensei, preciso de uma ajuda para voltar. Bora, você sabe para onde voltar, mas eu vou te ajudar. Então, eu não prescrevo dieta, né? Não trabalho com prescrição de dieta. Sim. É basicamente ensinar a pessoa a cortar a porcaria da vida dela. Sim. Dá a mão para ela nesse momento que ela vai achar que não, eu não consigo, não consegue, vem. É, por isso que eu te perguntei, porque a maioria das pessoas, eu sou a louca do rótulo. Então, a minha secretária Tem tem que ser. 55 anos. Aí eu chego, ela tá com a Coca-Cola, eu falo, não, aqui não, onde você já leu a Coca-Cola? Aí eles chegam lá na sala, no escritório, às vezes colocam, eu começo, deixa eu pegar esse rótulo, deixa eu ver. Você sabe o que é o corante caramelo 5? Eu falo na minha aula, você sabe o que é o corante caramelo 5? Vem cá que eu vou te explicar. E a pessoa... Meu quero mais. Deus, não quero. Não adianta, é empoderamento. Quando você dá conhecimento, informação para a pessoa, ela vai tomar as melhores decisões. O que eu sempre falo, o meu problema que eu vejo aí é que o conhecimento não chega. Ele para onde começa o dinheiro. E As você? empresas não deixam chegar, a indústria alimentícia não deixa chegar. E você acha que essa batalha também, porque aí a pessoa, eu sinto, por exemplo, dessa minha secretária, eu sinto que tem uma coisa psicológica já dela. Tipo, eu não vivo sem a Coca. Ai, não, eu preciso da Coca. É como se a Coca fosse aquela memória afetiva. Como é que você vai tirando isso? Porque eu vejo que grande parte das mulheres, e talvez até, você vai saber melhor do que eu, talvez até essa inflamação, essa contaminação toda também façam elas pensarem assim. Claro, Dessa forma, a que não fica clareza. A inflamação periférica causada pela alimentação ruim, ela vira uma inflamação aqui, ó, neuroinflamação. Não é nem um mito, isso aí tá na ciência, tá documentado, já tem estudos mostrando o que acontece no teu intestino, a mensagem é passada para o cérebro. Então, se você alimenta bactérias ruins no seu intestino, elas produzem subprodutos que vão prejudicar seu cérebro. Tipo, não é mentira. Eu tenho uma vantagem que as pessoas que chegam para mim, elas não vão questionar, elas não vão chegar para mim, não consigo abrir mão de Elas pão. querem. Porque elas já estão consumindo o meu conteúdo há algum tempo, então elas já vêm, tipo assim, eu entendi o que você quis falar ali sobre... Ela não chega para mim falando, sou viciada em Coca e não consigo largar. Tá. Então, eu tenho essa vantagem que eu já chego com a galera mais filtrada. Porque eu também não vou ficar convencendo a pessoa de tirar o pão. Se a hora que você quisesse tirar, você volta. Tá? Sim. Tem pessoas que não conseguem, elas falam, não, vou fazer mais um mês. Eu falo, não vamos fazer mais um mês. Quando você estiver pronta. Você vai para a Aletheia, que é a parceira ali, que é a psicóloga, você vai conversar com ela. Quando você estiver pronta para abrir mão do teu afeto ali, da sua comida afetiva, a gente volta, tá? Então, eu também sei até onde eu quero ir. E como é que elas trazem isso? Acho que é um fato bem legal, porque quando eu morava sozinha, quando eu era solteira, era assim, eu tinha o que eu comia na geladeira. E aí você casa, e aí você começa a namorar, né? E aí entra o papel do homem na vida. Eu até brinco com meu marido às vezes, porque eu sou uma pessoa muito resiliente, com uma disciplina imensa. Mas eu falo, viver com você é viver uma corrida de obstáculos. Uhum. E como é que essas mulheres trazem isso pra você? Como é que é fazer essa mudança? Elas acabam levando o marido em conjunto? Muitas vezes. Inclusive, algumas fazem em casal já, que é muito legal, dá muito certo. Legal. É casal assim, a gente voltou a transar. Legal! Ai, gente, que demais. Então, alguns fazem em casal, que é muito bom. Algumas fazem sozinha e o marido começa a se encantar também, porque é isso.
a alimentação low carb, ali uma paleolítica e tal, é muita proteína. O homem, a natureza do homem é a carne. Então, essa mulher, ela começa a tomar conta da cozinha dela. Outra coisa que fizeram a gente acreditar que cozinhar, não dá pra você prosperar e cozinhar. Então, sai da cozinha e vamos conquistar o mundo. Não, eu quero conquistar o mundo e a minha cozinha. Então, ela mete a barriga dela no fogão, começa a fazer umas coisas que ela nunca fez e o homem começa... E aí ele começa a ver a mulher dele se sentindo melhor, mais feliz, mais bonita, mais gostosa, com vontade de transar. Ele fala, opa, tem alguma coisa aqui. E aí a gente tem aqueles outros maridos também, que eles não estão nem aí pra vida deles, eles não vão estar nem aí pra vida da mulher também, não vão facilitar, joga produto industrializado dentro de casa. Por isso que eu falo que o meu trabalho é de empoderamento nutricional, porque eu falo pra essa mulher, você é dona da sua saúde. É isso aí. Esquece seus filhos, esquece seu marido agora, você vai tomar conta e vai construir o seu alicerce. Depois, se passa, vai mudar em volta. Então, ela já vem para mim e quando ela vem enfraquecida, eu faço questão de fortalecer. Não, vamos. Ai, mas eu tenho um jantar na minha sogra e ela vai fazer massa. Come antes. Come antes. Eu como omeletão antes de sair de casa. Vai alimentada e não come. Ou come ciente que você está abrindo uma exceção. Na refeição seguinte, você volta. Porque também, assim, a nossa saúde é reflexo da rotina. Sim. Você pode abrir uma exceção. Sim. Se a lasanha da sua sogra for maravilhosa, você come. Senão, não. Então, ela começa a se apropriar mais disso, das próprias vontades, né? Não, eu não vou abrir exceção. Não vou. Ela compensa. Eu vou abrir exceção quando eu quiser. Então, é isso. É muito legal ver esse processo da mulher crescer. E aí, como eu te falei, muitas também mudam de carreira, porque elas começam a retirar aquilo que inflama o corpo, elas começam a retirar aquilo que inflama a vida como um todo, né? Aquela situação abusiva no trabalho... Aquele trabalho noturno que ela já sabia que não ia, que ela uma hora ela ia ter que mudar, ela começa a falar, agora eu tenho um deadline para mudar isso aqui. Porque a conta não fecha, né? Tá custando mais caro do que parece. Não fecha. E a gente tem que entender o impacto metabólico e a conta para ir tomando as providências, né? Sim. A vida vai continuar louca, as demandas vão cair no colo. Aonde você consegue? O que tá na sua mão? Alimentação, sono e atividade física. E o sol. Se você tiver isso minimamente organizado, o resto vai se encaixando. Eu vou te falar que eu acredito muito nisso, porque hoje eu tô numa batida louca. Se você pegar, eu tô numa batida louca. Mas eu acordo antes do sol nascer, acordo 4h30, 5 da manhã, faço meu esporte, mas ele tá lá, o meu esporte. Eu parei de fazer o esporte exaustivo, porque eu via isso, eu tava inchando muito, a conta não tava fechando. Peraí, eu tô treinando, eu só incho. Incho. Cortisol alto, nosso fígado produz glicose, né? Por isso que a gente consegue treinar em jejum, porque quando você tá com cortisol alto, teu fígado começa a produzir glicose, gliconeogênese. Só que quando você tá estressada também. Então, você tá estressada, eu tenho uma mentoranda que hoje me mandou, ela falou, minha glicemia tá em 100, mas eu não comi nada. Eu falei, tá estressada, gata? Ela falou, muito. Pronto. Então não mede sua glicemia estressada, porque ela vai dar alta. Igual a corrida. Você medir sua glicemia depois de uma corrida em jejum, ela vai dar alta, porque seu fígado produziu. Então, o cortisol, o hormônio do estresse, ele é um sinalizador para o seu corpo produzir glicose. Você vai inchar. Sim. Por isso que eu resolvi diminuir. Mas faço meu esporte. Aí eu tenho minhas alunas, eu tenho o meu trabalho, eu tenho alguns workshops, aí eu tenho algumas outras atividades que eu agrego, tenho a família, eu cozinho. Então, assim, é porque eu falo, dá. Mas aí é isso, eu vou fazer uma caminhada no sol, eu me exponho ao sol sempre, sem protetor solar. Tenho esporte. A alimentação, eu não negocio. Eu não negocio, assim, até eu tenho... e às vezes é piada, assim, as pessoas falam, o que você não tá comendo hoje? Eu sou super piada também, radical. O que você não tá comendo hoje? Esse seu jejum não funciona. Essa sua dieta. Não, tudo bem. Cada um com a sua opinião. Você com a sua, com a minha. Eu respeito a sua, você respeita a minha. Come seu pãozinho. Seja feliz e deixa eu comer aqui. Mas dá pra gente acabar encaixando aí nesse meio todo. Que dá. E no seu íntimo, quando você deita à noite pra dormir, você fala, que ótimo, tô cansada, mas tive um dia... No fim, você vê que você tá fazendo tudo, é muito cansativo, mas é tudo que você gosta, sabe? Produtivo, é o cansativo produtivo. É um cansativo que tem uma recompensa. Então, eu acho que quando a gente retira da vida a alimentação ruim, você começa a ter também... Até o lance da intuição, né? Esse livro que eu tô lendo, The Mind-Gut Connection, ele fala muito sobre a intuição da mulher e o problema da alimentação ruim ferrar o nosso intestino e a gente perde esse gut feeling, né? Então, quando você trata bem do teu intestino, você volta a ter uma intuição. Então, tudo vem, a clareza mental, a intuição, a satisfação de tipo, isso aqui faz sentido pra mim?
faz porque eu tenho um objetivo com isso. Então, você deixa de fazer coisas que não fazem mais sentido, que você não quer fazer e não precisa. Então, começa a estabelecer mais limites, né? Tomar decisão melhor. Toma decisões melhores, eu acho. Então, é muito importante, eu acho, trazer esse ponto, porque às vezes a pessoa acha que ela tá indecisa, que ela tá com dificuldade de tomar decisão, que é um encosto, é qualquer coisa. Às vezes, é só comida. É a comida que tá te dando, tá botando uma névoa, né? Eu falo, a comida deixa um brain fog aí permanente. Neuroinflamação é isso, né? Então a pessoa ela vai deprimir, ela vai ficar ansiosa. É um ciclo que a gente tem que quebrar de algum ponto ali, você tem que quebrar. E eu acho que o mais eficiente é a alimentação, porque ela regula todo o resto. Sim. Quando você retira lixo da vida, gente, produto industrializado não tem outra definição, é lixo. Quando você entende o impacto de um emulsificante no teu intestino, no teu sistema imunológico, é lixo. O produto não é comida. É isso. Então... E não tem. E é melhor. Eu falo muito pra minha mãe: mãe, não tem substituição. Não tem. Para de comer. Só corta, não come. Não é que isso substitui aquilo. Às vezes eu não vou. O que foi que ela tava querendo comprar outro dia? Eu quero comprar. Eu não lembro o que era. Eu falei assim: não compra. Não é pra não substitui. Só deixa de comer. Come comida. Na hora de comer, come comida bastante. Eu quero ver se você vai ter vontade 3 da tarde de fazer esse lanchinho. Com cereal e granola. Eu falo pra minha mãe aveia. Eu falo, ela come, se deixar todo dia, eu falo, mãe, aveia. Todo mundo come, todo mundo come. Minha aveia engorda porco. E é ruim a aveia, né? Não tem gosto de nada, é papel. É papel, não é que é gostoso. Não é saboroso, é porque você foi ensinado a comer. Mas você vai conseguir. Eu doutrinei a minha. E foi ela vendo, assim. Ela começou a ver, começou a fazer. Hoje minha mãe corre todo dia. Faz academia. Minha mãe é a rainha da Smart Fit lá do bairro. 70 anos quase. Tá super bem. Minha mãe é super ativa, Então. Ela se alimenta super bem, mas tem algumas coisas ainda que foi um ensinamento da indústria. É muito difícil quebrar, mas a gente tá conseguindo. Eu acho que a gente tá conseguindo. As mulheres estão dispostas a virar donas da sua saúde. E é isso, assim, quando você muda a alimentação, a resposta é muito rápida. E aí já dá um gás pra ir adiante. Não tem como voltar. Eu tô há 6 anos nessa, né? No mês das mulheres, Paulinha, muito, muito, muito obrigada. Porque a gente já estourou uma hora. Eu poderia ficar aqui horas. Eu amo esse assunto, amo. Eu falo que se eu não gostasse também da minha vida hoje, da minha carreira, eu teria ido muito para esse lado. Eu adoro, eu sou curiosa. É na curiosidade. Eu leio, pesquiso, vou atrás, sigo perfis que me dão esse tipo de informação, porque eu acho que é informação pra gente mesmo, pra vida. Queria que você deixasse, antes da gente ir embora, eu sempre peço para os convidados deixarem aí, pergunta surpresa, para deixar uma mensagem para as pessoas ouvirem, se soubesse que essa mensagem vai ecoar aí para muitas pessoas. Qual seria a mensagem que você deixa? Eu acho que eu vou falar para as mulheres acreditarem mais no próprio corpo, que a gente não é ensinada a acreditar, a gente é ensinada a medicar, controlar, contar, temer. São todos esses verbos, né? Então, assim, eu te convido a acreditar no teu corpo e na tua natureza, porque a natureza fez a gente muito perfeita. Sim, maravilha. E onde as pessoas te encontram para falar com você, para saber mais dos seus programas? É no Instagram, LinkedIn? Onde que as pessoas encontram a Paula? O meu Instagram é Corre Paula. Eu posto bastante conteúdo lá, científico, coisa muito boa sobre coisa boa mesmo. É uma nutrição subversiva, né? Eu tenho uma comunidade no WhatsApp das Nutriversivas, que é um grupo de mulheres ali que conversam muito sobre nutrição. E é isso. Logo mais vou ter de novo blog, que eu gosto muito de escrever textão e de podcast também, mas por enquanto só Instagram. E me chamem por lá. A gente vai trazer a Paula de volta para contar mais dessas Só não, mulheres. eu tô fazendo estágio, então não dá tempo de ter muita coisa. É isso, assim, também. Entender até onde eu posso ir. O que eu consigo entregar agora? Um podcast eu consigo vir gravar, consigo fazer um conteúdo legal no Instagram. Eu não vou abraçar mais coisa do que eu não consigo. Então, assim, dizer não também, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que, assim, a maior lição que eu tirei aqui é que todos os nãos que você soube dizer, eles te levaram para o próximo passo. Não se deixa acelerar. A vida está acelerada, mas a gente pode subverter também essa velocidade. Né? Não precisa. Não precisa. Pessoal, muito obrigada. Se você gostou, encaminha para alguém, encaminha para aquela sua amiga que está precisando dar jeito na vida, encaminha para ela, põe ela para ver o conteúdo da Paula, que é um conteúdo sensacional. Eu, inclusive, encaminho para todo mundo. Minha cunhada já recebeu, minhas amigas recebem, as pessoas que correm que nem louca, eu mando a Paula, assiste ela.
Então encaminha lá, assina o canal também para você receber as novidades e até o próximo EmpowerCast.